Boa tarde para todas e para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o Cefes, o CRES, o convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho grande apreço pelos trabalhos sociais, pelas trabalhadoras sociais, pelos trabalhadores sociais. Durante muito tempo e até hoje, trabalho com muitos assistentes sociais. Tive uma grande experiência, diria que talvez a experiência mais importante que eu participei, profissional, já fazem 20 anos, mas até hoje eu digo que foi uma das mais importantes, que foi aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, em AB, na licitação da Luiz Gerondina, que era uma assistente social, uma lutadora do direito à habitação. E em AB eu tive contato, estava até lembrando aqui com algumas companheiras, algumas amigas aqui de manhã, quando eu estive aqui de manhã, que naquela época a gente tinha lá em AB, que era um órgão de habitação, nós tínhamos 200 assistentes sociais da prefeitura trabalhando, e os arquitetos eram minoria, a grande maioria eram assistentes sociais, e isso me permitiu ter um grande contato e aprender muito com os trabalhadores sociais. E grande parte da minha formação como formulador de política pública vem desse período, Então tenho grande ligação com essa categoria, com essa questão. E eu acho que está errado ali. Pois é, antes de começar aqui. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar na frente, para eu poder estar olhando a tela, e poder então fazer uma fala. Eu vou fazer uma fala muito em cima de qual é o desafio do problema urbano, do problema habitacional no Brasil. Por quê? Porque para a gente poder enfrentar esse desafio do direito à cidade, nós vamos também dimensionar um pouco esse problema, entender a sua complexidade, quais são os vários elementos que estão relacionados com ele, para poder, inclusive, discutir aqui como que nós vamos poder atender a esse direito à cidade. Primeira coisa que eu acho importante a gente destacar é que o desafio ao direito à cidade tem a ver com o desafio urbano brasileiro. Por quê? Porque o Brasil é um país de uma urbanização muito acelerada e muito recente. Esse gráfico aqui mostra o crescimento da população urbana brasileira no século XX. Nós saímos do 1920, a população urbana brasileira tinha menos de 5 milhões de pessoas vivendo naquilo que se chamava cidades, que muitas vezes nem eram cidades, eram núcleos urbanos no meio de um ambiente rural. E nós, nesse século, saímos dessa quase inexistência de cidades muito pequenas, para hoje 160 milhões de pessoas, 165 milhões de pessoas vivendo em cidades. O que significa isso? Isso significa, objetivamente, um desafio imenso, porque a cidade, ela exige um conjunto de infraestruturas, um conjunto de condições que evidentemente no campo não existem. Mas eu quero chamar a atenção, outro dia eu li um texto sobre isso, que apenas o fato das pessoas irem para a cidade já representou uma enorme amplitude na perspectiva da conquista dos direitos. Porque quem vive no campo, principalmente quem vivia no campo do Brasil no século XX, não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, não tinha acesso a saneamento, não tinha acesso à renda, não tinha acesso a nenhum bem que pudesse satisfazer as suas necessidades. Então, por mais que esse crescimento urbano ele gerou um conjunto de necessidades enormes, até porque as pessoas na cidade passam a ter necessidades muito grandes de deslocamento, de mobilidade, de infraestrutura, de saneamento, de habitação, com todas as consequências que é uma enorme quantidade de pessoas viver em pouco espaço.
né? Eu vou lembrar aqui para vocês que a população urbana brasileira hoje representa 85% do total da população urbana, 85% do total da população brasileira, mas ela ocupa menos de 1% do território, né? Portanto, é uma grande quantidade de pessoas concentradas em um pequeno pedaço. E claro que quando as pessoas vivem concentradas, o conjunto de necessidades são muito maiores que não se tinha em outro lugar. E ao mesmo tempo vocês veem que a população rural, ela ainda cresceu até os anos 70 e depois, né, como a gente vê ali, ela começa a cair violentamente. Hoje nós temos menos gente vivendo no campo do que nós tínhamos nos anos 70. Bom, aqui eu coloco o mesmo gráfico de crescimento da população urbana e eu situo ali alguns momentos que eu acho importantes, porque nós precisamos nos situar na história. A gente está falando aqui de direito à habitação, direito às cidades, né? É importante a gente se situar que isso, nós estamos num momento muito peculiar do ponto de vista de avanço em relação a essa questão, né? Por mais que nós ainda sofremos e fortemente um conjunto de carências urbanas enorme, ao longo da história, na verdade, nós nunca tivemos um momento onde esses direitos estivessem tanto em debate e estivessem tão na pauta e na agenda do país. Né? Por quê? Porque eu não vou historiar muito isso, nós não temos tempo para isso, mas eu quero chamar a atenção a todos vocês que a partir da Constituição de 88 e principalmente a partir de 2000, nós passamos a ter alguns direitos muito importantes na questão urbana. Né? A Constituição de 88 criou, né, uma coisa muito importante que é a função social da propriedade. Porque até 88, a propriedade privada era absoluta. Ela prevalecia de maneira absoluta no país. Até a Constituição de 88. Né? E a Constituição de 88 introduziu a noção, né, da função social da propriedade. Né? Portanto, a partir daí, novos parâmetros começaram a orientar as políticas urbanas. O direito à habitação sequer foi introduzido na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela introduziu alguns direitos importantes, como da educação, da saúde, da assistência, né, que estão já incluídos na Constituição de 88, mas o direito à habitação só vai entrar na nossa Constituição por uma emenda constitucional em 2000. E a função social da cidade só vai poder ser da propriedade só vai ser regulamentada em 2001 com o Estatuto da Cidade, tá certo? Então nós podemos dizer que é muito recente a legislação relacionada com isso. E a partir, né, do Estatuto da Cidade, nós vamos ter planos diretores que vão começar a colocar nas várias cidades direitos importantes relacionados com a cidade. E quando eu falo direito à cidade, nós estamos falando aqui num conjunto, só para a gente conceituar, que eu acho que é importante, porque claro que nós temos o direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência, que também são direitos vinculados genericamente ao direito da cidade, mas são direitos mais amplos do que os direitos à cidade. Né? O direito à cidade são aqueles direitos especificamente a um conjunto de serviços urbanos e acesso a bens especificamente urbanos que a Constituição de 88, que o Estatuto da Cidade vai introduzir. O direito à mobilidade, que é muito importante, o direito à terra e habitação. Vamos lembrar que até o Estatuto da Cidade, uma pessoa podia ser despejada, por exemplo, de uma área pública, sem ter direito a ser atendido. O Estatuto da Cidade, a medida provisória 2220, introduziu esse direito, quer dizer, hoje ninguém pode ser despejado de uma terra pública sem ter uma alternativa de habitação, embora muitas vezes as nossas prefeituras e nossos governos não colocam isso em prática, né, mas isso está escrito na inscrição. O direito ao saneamento, né, o direito à água, o direito ao tratamento de esgoto, a coleta de lixo, o tratamento do resíduo sólido. Então todos esses direitos urbanos que são claramente colocados hoje na nossa legislação e que, obviamente, né, ainda estamos longe de alcançá-los. Longe de alcançá-los por duas razões fundamentais. Primeiro, né, porque nós não podemos entender essa falta de direitos se nós não entendemos também a questão da renda, do emprego e do trabalho. Tá certo? Em tese, né, nós deveríamos ter um rendimento pelo trabalho que fosse suficiente para atender as necessidades básicas
de direito, de todos os direitos que nós temos. Né? Isso não acontece. Né? É por isso que é absolutamente fundamental a ação do poder público. Né? Isso já, né, no capitalismo, desde os anos 20, nos países europeus, né, a intervenção do poder público para atender os direitos urbanos está já colocada. Né, nos próprios países capitalistas. Por quê? Porque os países socialistas partem do pressuposto que o Estado, né, pela sua própria natureza, ele deveria atender a esses direitos. Né? Mas nos países capitalistas isso também foi introduzido. Por quê? Porque na medida em que esses serviços são coletivos, muitas vezes, elas exigem uma presença do Estado. E aliás isso é muito importante porque, principalmente nos anos 90 no Brasil e no mundo como um todo, se difundiu a ideia do Estado mínimo e do mercado. Ou seja, a ideia de que o mercado poderia atender, né, a essas necessidades. Essa é uma noção que estava colocada a partir do predomínio do neoliberalismo, sobretudo a partir da queda do Muro de Berlim, né, como se costuma simbolicamente colocar, né, a prevalência do capitalismo, e o capitalismo tentou avançar no sentido de dizer que, bom, o mercado vai resolver os problemas. E nós sabemos que o mercado não vai resolver os problemas, e a atual crise do capitalismo mostra que o mercado não consegue sequer, né, viabilizar o mercado financeiro. O próprio mercado financeiro exigiu uma intervenção do Estado para que ele não quebrasse inteiramente, embora tenha quebrado, né, muitos bancos quebraram nesse período. Então, né, hoje, essa visão neoliberal, de certa forma, está superada e nós hoje vivemos um momento muito interessante, né, um momento difícil por um lado, mas um momento muito interessante, que é encontrar alternativas de organização para o Estado. Né, quando a gente vê hoje milhares de jovens no mundo inteiro se manifestando, né, ninguém tem muito claro qual é o modelo, né, da sociedade que nós queremos, mas todos mostram que esse modelo do capitalismo e particularmente do neoliberalismo é um modelo que não garante as condições básicas, né, de vida na Terra, e isso tudo é bastante importante para a gente poder aprofundar aqui. Mas eu vou avançar um pouquinho, eu vou mostrar então, até combinei aqui um pouco na mesa, de apresentar um pouco o quadro dessa situação no Brasil, em algumas áreas, né, para a gente problematizar a questão e poder depois pensar um pouquinho aí como enfrentar o desafio. Mas mostrar que o desafio é muito grande. Né, não sei se dá para vocês verem, né, se está muito longe, a luz, né? Bom, eu vou falar um pouco, fundamental, depois eu vou deixar essa apresentação aqui, se a organização puder disponibilizar para vocês, eu vou falar assim as questões fundamentais. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós estamos tendo um crescimento urbano, ainda estamos tendo um crescimento urbano muito maior do que o crescimento geral da população. Né? Entre 91 e 2000, né, a população urbana ela cresceu 37%, tá certo? E o déficit habitacional, né, ele vai crescer 46% nesse período. Né? Portanto, né, nós temos aí um crescimento acelerado, né, das necessidades habitacionais. Eu vou mostrar depois um pouco o que está acontecendo. Uma outra coisa muito importante é que esse déficit tem crescido principalmente nas faixas de renda mais baixas. Né? Então, a população até 2 salários mínimos, ela, pegando o dado em nível de Brasil, ela passou de 55%, né, do déficit para 63%. Ou seja, nós temos assistido uma concentração crescente do déficit habitacional na população de renda mais baixa. Outro dado importante, não está andando? Agora andou 2 vezes. Opa! Bom, vamos ver se funciona aqui. Bom, uma outra coisa importante então para dizer é que hoje, né, nós temos aí, no total do Brasil, são os últimos dados, eu não diria que é hoje, é 2000, porque os dados do censo de 2010, no que diz respeito ao déficit habitacional, ainda não saíram. Né? Então eu tenho 83%, né, do déficit habitacional do país concentrado em até 3 salários mínimos, o que mostra uma forte concentração numa faixa de renda, né, de população mais pobre. E nas demais faixas é muito pequeno, né, esse déficit. Né? Outra coisa que é bastante importante,
né, é pegar outros indicadores importantes de necessidades urbanas. Por exemplo, carência de infraestrutura. Né, eu tenho 28% dos domicílios do país com carência de infraestrutura, que algumas regiões, como por exemplo no norte, né, chega a quase 60%, no nordeste 52%, né, de déficit de infraestrutura. Quando eu estou falando aqui de infraestrutura, eu estou falando basicamente de água, de esgoto e de coleta de lixo, né, ou seja, números muito altos, que mostra também, eu vou depois aprofundar um pouco isso, a enorme disparidade que existe no país. O país, ele não está longe de ser uniforme. E quando a gente discute isso, né, e aqui eu sei que eu encontro num seminário nacional, seminário que envolve o conjunto, né, do país, é muito importante porque as disparidades regionais do país são fortes e uma das questões importantes é existir uma políticas para reduzir essas disparidades regionais. Bom, uma coisa que é extremamente importante, né, para poder então enfrentar isso é a questão das fontes e dos fundos públicos. A existência de fundos públicos para enfrentar esse problema é absolutamente fundamental, porque se o problema está concentrado na população de baixa renda, é porque essa população não tem capacidade, pelos mecanismos que estão colocados hoje, de ter acesso a esses serviços, seja o acesso a uma habitação de mercado, seja o acesso a uma região da cidade que é servida de infraestrutura. Né? E a disparidade no âmbito das cidades também é muito grande, e eu vou tratar disso um pouco mais para frente. Portanto, quando a gente está falando de direito, né, esse direito ele é, de certa forma, atendido de maneira diferenciada, de acordo com a região e de acordo com as classes de renda. Bom, outra coisa que é importante a gente dizer é a questão dos domicílios vagos. Nós estamos falando aqui de direito à habitação, né? E nós temos um número muito significativo de domicílios vagos no país. Em 2000, esse número, apenas nos urbanos, chegavam a 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de domicílios vagos. O que quer dizer isso? Um domicílio fechado ou um domicílio que é um segundo domicílio, o que mostra uma desigualdade na distribuição daquele parque construído que nós temos. Né? É um número muito significativo no país, o número de domicílios vagos que nós temos, e aqui a gente vê a relação entre o número de domicílios vagos e as necessidades habitacionais. Em muitas regiões do país, eu tenho uma maior quantidade de domicílios vagos do que o déficit habitacional. Isso não quer dizer que só eu vou resolver o problema, né, destinando os domicílios vagos para as pessoas que têm necessidade de habitação. Porque claro que domicílios vagos têm várias naturezas, né, esses domicílios vagos. E domicílios vagos que são domicílios vagos porque a pessoa tem um domicílio numa cidade e mora na outra, mas eventualmente vem naquele domicílio. Tem os domicílios que estão para alugar ou que estão em venda. Então tem uma certa quantidade de domicílios que acabam ficando vagos. Mas essa diferença, por exemplo, em São Paulo, eu tenho 670 mil domicílios vagos e 565 mil de necessidades habitacionais. Então a gente vê aí a enorme diferença, né, o enorme problema que tem a ver com os problemas de acesso. Portanto, não é suficiente produzir habitação. Né, e essa é uma questão que nós temos batido bastante. Né, não é um problema apenas de produzir habitação, é garantir o acesso à habitação para quem, né, precisa dessa habitação. E aqui nós temos um quadro também bastante grave, pensando em termos do país. Né, 27% dos municípios no Brasil possuem favelas e assentamentos precários. Né, vocês sabem que o Brasil tem 5.565 municípios, né, que é um número muito grande, né? Uma grande parte desses municípios são municípios muito pequenos, com menos de 20 mil habitantes. Mesmo assim, né, nós temos aí números muito grandes de domicílios com assentamentos precários e favela. Com municípios com mais de 500 mil habitantes, 96% tem favelas e tem assentamentos precários, né? Ou seja, quase todos, né, municípios com mais de 500 mil habitantes. E vocês percebem que quanto maior o município, maior
né, a quantidade de domicílios com favelas e com assentamentos precários. Bem, e área de risco, que é outro tema com os quais vocês devem trabalhar muito, né, porque é um problema que, em última instância, vira um problema de assistência social, né, atender essas famílias que estão em risco de vida, né, simplesmente 87% dos municípios com mais de 500 mil habitantes têm área de risco, né, ou seja, um número extremamente expressivo em termos nacionais. E aí vocês veem assim algumas imagens, né, em diferentes regiões do país, do que significa esses déficits habitacionais. Vocês veem aqui, né, o grande contraste, né, a gente vê ali ao fundo, né, uma das regiões, ou a região de maior preço da terra do Brasil, né, a zona sul do Rio de Janeiro, e aqui a gente vê em primeiro plano a maior favela do Brasil, né, que é a Rocinha, com 300 mil famílias, né, morando em condições muito difíceis, de difícil acesso, de difícil infraestrutura, né, mas não é a única, são, né, outros, muitos, né, moradores estão nessa mesma situação, mas talvez nem tantos, com esse contraste tão evidenciado, né, entre uma área tão rica e uma área de concentração tão forte de miséria, né. Outra coisa também muito importante, né, são os domicílios em área central que são obsoletos, né, que são deteriorados, que são cortiços, né, muito presentes nas áreas antigas que já não são só as cidades coloniais, como a gente vê, por exemplo, em Salvador, né, aquelas áreas precárias ali, muito próximas do centro histórico, né, algumas delas, inclusive, hoje já em processo de transformação, mas a gente vê também na cidade do concreto, né, edifícios construídos nos anos 40, 50, 60, que já têm 50 anos de vida e que já apresentam condições muito precárias e às vezes até mais difíceis do que morar numa favela. Eu não vou me estender sobre isso, mas eu quero chamar a atenção que quando a gente fala de direitos à cidade, nós não podemos generalizar isso, e eu acho que é um problema que muitas vezes a gente trabalha com essa maneira, ou seja, a gente trata como se o Brasil urbano fosse todo igual. O Brasil urbano é muito diferenciado. Esse aqui eu não vou me estender nisso, evidentemente, mas esse aqui são as categorias de cidade que foram criadas no Plano Nacional de Habitação, né? Eu coordenei a consultoria do Plano Nacional de Habitação e nós estabelecemos uma diferenciação do tipo de cidade, porque era fundamental para pensar a questão da habitação, diferenciar os tipos de cidade. Eu não posso tratar, né, as 3.900 cidades com menos de 20 mil habitantes da mesma maneira e com os mesmos instrumentos e com a mesma política que eu trato as cidades as regiões metropolitanas, que tem outro tipo de questão, outro tipo de enfrentamento, né? Então, às vezes, e o nosso próprio Estatuto da Cidade, desse ponto de vista, eu considero que ele é extremamente falho, porque ele trata o urbano brasileiro como se fosse uniforme, e nós temos uma realidade muito diferenciada, né? Então nós temos, né, não só uma diferenciação por tamanho, né, mas nessa matriz que foi criada, nós temos a diferenciação por tamanho, nós temos diferenciação por regiões, nós temos diferenciação também por dinâmica urbana, porque eu tenho, por exemplo, no centro-oeste, cidades pequenas, mas que estão com alto índice de crescimento, né, que estão crescendo rapidamente. Então é um tipo de problema que é diferente de um município pequeno que está estagnado ou até perdendo população. Então é necessário de tratar com políticas diferenciadas e pensar inclusive o atendimento ao direito à habitação de uma maneira, e o direito à cidade de maneira diferenciada de acordo com o porte do domicílio. Aqui vocês veem um mapa, né, com essa diferenciação toda e vocês percebem que o Brasil ele tem diferenças muito profundas, né, sobre todos os aspectos, e isso é fundamental ao pensar a questão do direito à habitação e o direito à cidade, que é um desafio muito grande, né. Vocês veem também que as necessidades, o déficit habitacional também é muito diferente de acordo com o tipo de cidade, e é interessante perceber que o tipo A, que são as duas principais regiões metropolitanas do país, tem um enorme déficit habitacional. Então, né, às vezes a gente fala, porque são as duas regiões mais ricas, então elas estão melhores. Na média elas estão melhores do que as cidades mais pobres, que são o tipo J e o tipo K, que são as pequenas cidades pobres do interior do país.
né? Mas ela tem também uma enorme pobreza dentro dela, embora na média ela seja rica. Aliás, essa é uma outra questão muito importante. Às vezes nós temos médias de riqueza, mas dentro dessa riqueza nós temos grandes falta, né, de uma enorme carência, né, de serviços urbanos e de não atendimento ao direito da cidade. Assim como nas cidades pobres, do interior, pequenas, nós também temos necessidades muito grandes. Bom, para poder pensar esse problema, né, e entender a sua diversidade, por que a sua diversidade? Porque o custo para atender o direito à cidade de uma cidade pequena é muito menor do que o custo atender o direito da cidade de uma cidade grande, numa região metropolitana. Então, nós pensamos a divisão, né, dessa população, não simplesmente por faixas de renda, porque ganhar 3 salários mínimos em São Paulo, ou 2 salários mínimos em São Paulo, é muito diferente de ganhar 2 ou 3 salários mínimos no interior do Nordeste, né? A condição de acesso à cidade é muito diferente. Então foram criados grupos, que são grupos que estão de acordo com a capacidade de acesso a um financiamento ou de acesso a uma moradia, cruzando com o custo, né, do acesso à cidade nas diferentes cidades. E a partir daí, então, nós conseguimos construir, né, um quadro mais claro, não só das necessidades habitacionais, como de uma outra coisa muito importante, que é da demanda futura. Nós não podemos falar de necessidades urbanas, né, de uma maneira geral, pensando apenas nos déficits acumulados, né, que são aqueles déficits que hoje nós encontramos. Nós temos que projetar, por quê? Porque o atendimento ao direito à cidade, ele é um atendimento que tem que atender a quem está hoje se constituindo como família, passando a viver na cidade e tendo também necessidade. Senão nós não encaramos o dinamismo do processo, né? Muitas vezes a gente fala dos déficits, só que quando a gente está atendendo aquele déficit anterior, novas necessidades estão se formando daí para frente. Então, a gente percebe, por exemplo, em termos de habitação, que o déficit acumulado, que era quase 8 milhões de famílias, tá certo? Ele é muito pequeno, se a gente considerar que até 2023 eu vou ter necessidade de mais 27 milhões. Por quê? Porque famílias vão se deslocar de um lugar para outro. Então, quando uma família sai de uma pequena cidade e vai para uma região metropolitana, ela passa a demandar uma habitação, embora talvez ela não tivesse habitação no lugar de origem. Assim como as famílias que se formam, né, depois de né, que vão se formar. Então, a gente às vezes está atendendo uma família, mas entre o momento que se começa a atender uma família, por exemplo, com habitação, e o momento que aquela família é atendida, os filhos já começaram a entrar em idade de sair de casa e já começam a constituir uma nova necessidade de moradia. Então, a gente percebe que, eu não vou entrar aqui nessas duas pirâmides, né, mas é importante dizer que a própria necessidade habitacional, ela tende gradativamente a se concentrar naqueles grupos, né, de renda mais baixa em relação ao custo de morar nas cidades, né, e isso faz com que, né, as necessidades futuras sejam distribuídas para várias faixas de renda. As faixas de renda com maior capacidade de acesso conseguem acessar a uma moradia e as de renda mais baixa viram necessidade habitacional. Por isso que a gente tem aqui no acumulado, né, uma grande quantidade de grupo 1, que é o grupo que não tem capacidade nenhuma de acesso, enquanto que os outros grupos você tem uma, né, situação residual. Quanto às necessidades futuras, elas são um pouco diferentes. Ou seja, a possibilidade de se atender a um direito é diferenciado de acordo com as suas taxas de renda. Apesar, né, de a gente ter aí um processo importante no Brasil de melhoria da condição de renda, né, isso é bastante importante que seja dito. Né, nos últimos 8 anos, principalmente 7 anos, nós tivemos uma enorme melhoria da condição de renda. Hoje, o salário mínimo, por exemplo, vale valor real, né, 50% mais do que valia em 2005. Né? Evidentemente, isso cria, né, possibilidades importantes de acesso à moradia. Eu não vou me estender em relação a isso, mas é bastante importante para poder pensar, então, né, o enfrentamento do problema. Nós temos hoje uma população com maior capacidade de compra. No entanto, né, isso também está gerando um aumento muito grande no custo de vida nas cidades. Né, o custo da terra, o custo da habitação, o custo do saneamento, o custo do transporte também estão se elevando. Né? Então é uma contradição aí importante desse
processo urbano brasileiro, mostrando que não adianta apenas ter uma melhoria de renda, né? Nós vamos pensar um conjunto de acessos para essa necessidade. Aqui a gente vê um outro dado importante, que são a questão dos resíduos sólidos, né, que é uma outra problemática urbana importante, ao lado da habitação, ao lado da água, do esgoto, né, do saneamento básico, ao lado do transporte, a questão, né, uma outra infraestrutura importante é a questão da coleta, da destinação dos resíduos. Vocês percebem aí está mapeado no Brasil, essas áreas vermelhas são aquelas que têm aterro sanitário. Todas as áreas brancas significam lugares de lixões, né? O que significa o lixão? O lixão é um lugar, né, onde, como vocês veem aí nessa foto aí do lado direito, né, onde tem, né, uma das maiores manifestações da pobreza e da miséria no país, que são os catadores que atuam nos lixões, né, uma enorme quantidade de catadores, 800 mil catadores que atuam nos lixões de municípios que não têm aterros sanitários e que não têm outra alternativa de trabalho, né, e cumprindo uma função ambiental muito importante, né, porque eles acabam fazendo uma coisa que o poder público não faz, que é um outro direito que nós temos hoje, consagrado inclusive na nossa legislação nacional de resíduos sólidos, que é a coleta seletiva com inclusão de catadores, né? Nós temos hoje apenas 5% aproximadamente dos catadores organizados em cooperativa, em condições dignas de trabalho, né? 30% desses catadores em condições de miséria, né? E enquanto isso, né, nós temos aí um número menor ainda, né, de municípios que têm coleta seletiva organizada de maneira adequada para poder, então, enfrentar esse direito, que é o direito básico, da gente não enterrar, e não jogar fora e não pagar por um lixo que pode, né, por um resíduo que pode ser reaproveitado, gerando, né, uma matéria-prima que evita a retirada de recursos não renováveis da natureza. Bom, aqui a gente vê uma outra coisa, né, que são os resíduos da construção civil. Apenas esses municípios do país têm uma gestão de resíduos da construção civil, né, que acabam gerando, né, um outro problema urbano muito sério, que são os bota-fora, os entulhos que vão parar nos córregos, e como a gente sabe, os córregos são áreas onde geralmente a população de baixa renda acaba indo habitar por falta de alternativa, e aí então nós temos os grandes problemas dos desastres naturais, das enchentes, né, que são geradas pela inadequada disposição de resíduos de todo tipo. Bom, eu quero mostrar aqui muito rapidamente, né, no que diz respeito ao atendimento ao direito de habitação, o fato de que, na verdade, quem tem, de alguma maneira, trabalhado para que esse direito seja garantido é o próprio morador, né? Então, se a gente pensar o estoque, total do estoque de domicílios no país, né, urbanos, que se aproxima de 60 milhões, né, 60 milhões de domicílios que nós temos nas nossas cidades, né, o que o Estado até hoje garantiu, através dos seus programas públicos, foi apenas 14%. Então, se eu tenho, né, uma demanda da população de baixa renda em torno de 70% a 80%, população que precisa do apoio do Estado, apenas 14% foi atendida através dos programas públicos, né, que são, né, no mais às vezes, inclusive, programas públicos com resultados do ponto de vista urbano bastante sofríveis, né, uma população que vai morar numa habitação que às vezes é financiada, às vezes é subsidiada, mas que muitas vezes não encontra nesse local de habitação outros direitos urbanos fundamentais, como, por exemplo, os equipamentos sociais, que, né, quando eu falo habitação, né, o meu conceito de habitação, na verdade, é o meu conceito de cidade, né? Um conceito de habitação é a habitação vinculada ao serviço de infraestrutura, né, de saneamento, de água, de esgoto, né, de coleta de lixo, vinculado a um sistema de equipamentos sociais, escola, posto de saúde, centros culturais, ligado ao conjunto da cidade por um sistema de mobilidade urbana, tá certo? Para permitir o acesso ao emprego, e um conceito que começa a ser colocado como muito importante, que é o direito à proximidade do local de emprego. Né? Por quê? Porque a tendência, e esse é um exemplo absoluto disso,
tá certo? E isso se reproduz na maior parte das cidades brasileiras, inclusive agora no programa Minha Casa Minha Vida, que é a habitação situada a quilômetros e quilômetros e quilômetros dos locais onde se concentram os empregos. Então esse direito é um direito fundamental, o direito à proximidade entre a habitação e local de trabalho, o que envolve, portanto, repensar as nossas cidades. Nossas cidades precisam ser repensadas, porque elas estão baseadas num modelo que é o modelo de concentração do emprego em poucas áreas. Vou mostrar rapidamente depois isso aqui no caso de São Paulo. E aqui a gente vê então exemplos, nas periferias das cidades, sejam os bloquinhos, sejam as casinhas isoladas, praticamente, isso aqui não é habitação do meu ponto de vista, isso aqui é um abrigo, é um teto, É melhor do que a pessoa estar no córrego? Pode até ser melhor, mas às vezes nem tanto, marido? Às vezes nem tanto, mas de qualquer maneira não é habitação, porque você não tem aí aquilo que a gente entende como um conjunto de equipamentos necessários para atender a habitação. Bom, o mercado, obviamente, atende a muito pouco, 7%, 7% desse total de domicílios. E aí são aquilo que a gente conhece, o mercado atendendo a população de renda média, renda alta, aquela que está fora, portanto, das necessidades do atendimento e do trabalho do Estado. Aqui vocês veem exemplos dessa situação, onde, evidentemente, o custo para se pagar um pedaço, a localização, é absolutamente inacessível à grande maioria da população. A gente vai perceber que exatamente essas áreas onde o mercado atua são exatamente as áreas melhor urbanizadas e de melhor qualidade de vida nas cidades. E essa é uma contradição, porque muitas vezes, como as cidades continuam sendo desiguais, muitas vezes quando um novo bairro, um bairro que era precário, ele é melhorado, ele recebe os serviços de infraestrutura, o que acaba acontecendo é que se promove um processo de valorização imobiliária, de busca do mercado por aqueles terrenos, e isso gera um processo de expulsão da população das áreas onde ela, de certa forma, conquistou o direito à cidade. Então, esse é um elemento também que nós temos que pensar, que é a dinâmica. Muitas vezes a gente acha que, ao atender o direito a uma população que mora numa certa área, o problema ali está resolvido. Muitas vezes o problema daquela região está resolvido, mas a população que vive lá, muitas vezes não está resolvido. Principalmente quando eu tenho uma grande quantidade de pessoas que vivem ali sem a propriedade. Por exemplo, pessoas que vivem de aluguel, são as primeiras a serem expulsas, porque não conseguem mais pagar as novas condições de aluguel depois que aquela área é incorporada às condições urbanas adequadas. Bom, e o que tem resolvido mesmo o problema, sei lá se tem resolvido ou não, mas que tem de alguma maneira respondido a essa enorme demanda da população, é a autoconstrução e o autoempreendimento. Seja em terreno público ocupado, seja em terreno comprado às duras penas, é o processo de construção realizado pela própria família que permite então às famílias obterem uma moradia que é precária, que é conquistada ao longo de muito tempo, porque é construída em etapas. Então faz um cômodo, depois faz outro, depois de 3 anos arruma o banheiro, aí depois arruma a cozinha, aí depois reveste a casa, depois de 10, 15, 20, 25 anos, tem uma casinha mais ou menos, enquanto a infraestrutura também leva ao mesmo tempo para poder ser completada. Então, essa tem sido a solução possível do direito à cidade. E depois de muito tempo a cidade começa a asfaltar, começa a chegar a água, depois chega o esgoto, só que aí, quando chega tudo isso, o lote já está superlotado. Por quê? Porque a ausência de moradia faz com que as famílias comecem a compartilhar, em primeiro lugar, o lote, subdividindo o lote com várias unidades habitacionais, e em seguida, inclusive, compartilhando o próprio domicílio. Então nós temos hoje, grande parte do nosso déficit habitacional é formado por famílias que compartilham o próprio domicílio, que formam então o déficit, que é um déficit tanto
né, de moradias e de situações de carência de infraestrutura, né, como de superacumulação dentro de um cômodo, muito presente nas áreas mais consolidadas, seja em áreas de proteção, áreas em condições bastante sujeitas, de grande vulnerabilidade ambiental e física. Muitas vezes, e aí se gera esse suposto conflito entre a questão social e a questão ambiental, ou seja, muitas vezes as áreas de fragilidade ambiental, por serem preservadas, acabam sendo áreas que sobram para a população de baixa renda viver. Portanto, o enfrentamento desse problema ele tem que ser pensado de diferentes maneiras, de acordo com o tipo de cidade. Em cidades médias e pequenas, muitas vezes é muito mais barato e mais simples atender o direito à cidade com o apoio que o poder público possa dar, tá certo? Seja acesso à terra urbanizada. O que é terra urbanizada? Significa terra com infraestruturada, vinculada à cidade, e o apoio ao processo de autoempreendimento da casa, com assessoria técnica, com participação, portanto, dos profissionais como nós, arquitetos, assistentes sociais, engenheiros, e outras categorias profissionais que atuam, para poder, então, um custo muito mais baixo, conseguir atender essas famílias, para poder, então, enfrentar o problema da habitação. Porque eu não vou aqui me estender com cálculos, mas eu quero dizer para vocês que, se a gente for pensar o modelo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um grande desafio, um programa de grande dimensão no país, 1 milhão, agora mais 3 milhões, mas 3 milhões de moradias ainda é muito pouco, é um custo muito alto, porque o subsídio é muito alto. Então eu tenho que pensar isso de diferentes maneiras, como eu posso, com custos mais baixos, atender as diferentes situações. É claro que numa região metropolitana, e no centro sobretudo, eu talvez precise até de um subsídio maior do que aquele que Minha Casa Minha Vida dá, para poder garantir então a moradia em área central, para evitar alguns problemas que eu vou mostrar em seguida. Mas em outras realidades, eu apoiar iniciativas que a própria população já tem, pode dar melhor resultado a custos mais baixos do que esses. E aí eu quero chamar a atenção aquilo que nós estamos chamando de base urbana. A base urbana, ela é muito importante para poder pensar o direito à cidade. As pessoas terem direito a uma base urbana infraestruturada e vinculada à cidade. Porque, muitas vezes, a construção da unidade habitacional a pessoa consegue fazer, mas os outros aspectos que garantem o direito à cidade, por exemplo, a infraestrutura, a mobilidade, o acesso à cidade, o acesso ao emprego, não são atendidos. Bom, a gente vê, por exemplo, aqui eu vou muito rapidamente para finalizar, que eu acho que o meu tempo está esgotado, mas eu vou mostrar aqui muito rapidamente, só o caso de São Paulo, é um caso particular, mas ele mostra um exemplo muito grande das cidades desiguais que nós estamos construindo. Então, uma cidade de crescimento horizontal fortíssimo, uma cidade que cresce hoje, de modo totalmente desigual. Então, a região que tem infraestrutura, essa região branca que está aqui é o centro da cidade, a região já infraestruturada perde população. O que significa isso? Significa que menos gente está usufruindo do lugar onde o direito à cidade é atendido. Tá certo? Enquanto que a população cresce, seja no município, seja na região metropolitana, ela cresce exatamente aqui que está o verde, o azul, ela cresce exatamente aonde não tem infraestrutura e onde existem áreas de proteção ambiental. Ou seja, o direito à cidade está sendo suprimido de uma parte da população, e todo mundo que tem hoje, por exemplo, que está vendo grandes obras acontecendo na cidade, as grandes obras são necessárias, mas muitas vezes o que está acontecendo é as pessoas sendo deslocadas dos lugares onde estão acontecendo as grandes obras, algumas delas importantes, de mobilidade, outras não tão importantes, tá certo? Mas de qualquer maneira, elas estão sendo deslocadas de onde eles já viviam, que eram lugares que tinham infraestrutura, e levadas para os lugares aonde essa infraestrutura é inexistente. E aí então a gente tem essas condições que já são bastante conhecidas aqui de quem é de São Paulo, que é exatamente a área que perde população, são as áreas que têm os melhores índices de inclusão social, de garantia ao direito à cidade.
enquanto que as áreas que crescem são as cidades de exclusão, né, com grande nível de desigualdade, né. Nós estamos agora, né, realizando, vocês estão vendo aqui minha camiseta, aqui, o Fórum Social de São Paulo, né, a discussão, né, tem sido feita hoje muito em nível da cidade de São Paulo, de como se consegue pensar o orçamento da cidade, os equipamentos, para poder fazer com que a cidade seja menos desigual, né? Porque a cidade, em todos os seus indicadores, ela é muito desigual e a desigualdade está, de certa forma, aumentando, né? Na medida em que, embora muitas áreas sejam melhoradas, a melhoria não significa que a população que ali vivia melhorou as suas condições. A gente vê aqui, por exemplo, né, e isso é muito importante, as taxas de emprego, né? Então, as áreas brancas, né, e as áreas amarelas são aquelas que têm os índices mais altos de emprego. E as áreas vermelhas são as áreas que têm os índices mais baixos de emprego. Então, por aqui vocês veem, né, a população está vivendo onde não tem emprego. E o emprego se concentra em poucas áreas, por isso que o problema do direito à cidade hoje não pode ser pensado descolado de políticas de desenvolvimento econômico de base territorial, que consideram a base territorial. O território é uma base importante de desigualdade, né? Não por acaso exatamente essa área vermelha é onde estão localizados principalmente os principais loteamentos irregulares. Os loteamentos irregulares não estão aqui na área incluída, eles estão na área vermelha. E aqui a gente vê um outro índice que é muito grave, que é consequência do anterior. Aqui, né, o verde representa os menores tempos de deslocamento, né? E aí os azuis são os segundos menores tempos. E quanto mais vermelho e mais escuro, né, são os maiores tempos de deslocamento, né? Não por acaso, quem leva mais tempo para se deslocar são exatamente os mais pobres e são aqueles que, portanto, além de estarem sujeitos a condições de trabalho extremamente desumanas, né, mal remuneradas, ainda tem que perder 3, 4, 5, até 6 horas no transporte. Imaginar o que significa 6 horas no transporte, isso não estou falando de nenhuma abstração para a população pobre que vive em São Paulo, né, 5, 6 horas, significa o seguinte, significa praticamente 1/3, né, do tempo que a pessoa fica acordada, ela fica no transporte, né, 1/3 no transporte, significa que ela vai perder 1/3 da vida dela, né, no transporte. Não é pouca coisa, isso é uma supressão de um direito fundamental à vida, na verdade, né, passar, né, somando todos esses tempos, é como se ficasse 20 anos, né, se deslocando, né, é absolutamente, né, uma coisa brutal, né, gerada por um modelo urbano que nós estamos vendo. Então, a gente vê, né, essa cidade desigual, né, onde se concentram os empregos, nas regiões mais sofisticadas da cidade, né, e nesses lugares uma grande quantidade de quê? De edifícios com imóveis vazios, como eu mostrei para vocês, milhares de imóveis vazios. Então você tem o prédio, mas ele está vazio, né, ou terrenos subutilizados, né, muito bem localizados, próximo ao emprego, mas ocupados com estacionamento, né, só um terreno vazio, especulando, né, e antigas áreas industriais também subutilizadas, bem situadas na cidade, próximos ao sistema de transporte, também subutilizadas. Isso é consequência o quê? De um padrão que reserva os terrenos e as áreas urbanas, reserva para um processo de valorização futura para, né, entrar na lógica do mercado, né, do mercado capitalista. Então, né, eu quero finalizar, né, dizendo que essas realidades, né, essas realidades que a gente tem aqui, são realidades, consequências, né, consequência de um modelo no qual o preço da terra, né, é consequência de uma desigualdade na condição urbana e ele é determinante da supressão de um direito básico à cidade para uma parte muito significativa da população. A gente vê o país crescendo, né, a gente vê a própria renda da população crescendo e, lamentavelmente, a gente vê que muitas vezes esses, né, processos são muito positivos, que foram conquistas dos últimos 8 anos, né, do governo Lula, que são muito positivos para o país, muitas vezes não conseguem gerar condições
adequadas daquilo que a gente chama o acesso ao direito à cidade. Né? Porque os efeitos urbanos do mercado capitalista, de certa forma, tornam, né, esses ganhos, né, de certa forma, perdidos. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, é uma luta histórica do movimento da habitação, o subsídio para a população de baixa renda. O que nós estamos vendo é que muitas vezes o subsídio que foi conquistado na nova política de habitação, estou concluindo, né, que foi conquistado na nova política de habitação, esse subsídio muitas vezes indo para pagar o preço da terra gerado por um processo especulativo. E, portanto, o ganho que se teve na política social, né, no caso a política de habitação, se perde numa política inadequada do ponto de vista urbano e do não atendimento a esse direito básico, ao direito à cidade. Então é isso. Obrigado, desculpe ter passado um pouco.